Você já pode ir localizando na sua Bíblia a primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1. Primeira Pedro, capítulo de número 1. Amém? Os irmãos localizaram? 1 Pedro 1. Então, mesmo sentados, irmãos, a gente sempre tem aquele hábito, né? Vamos ficar de pé em reverência à palavra e tal, mas a reverência ela precisa estar no coração, vocês concordam? E para não mandar os irmãos levantarem depois de ter mandado sentar, senão a gente fica brincando de morto-vivo na igreja, né? Já viram isso acontecer? Não precisa, né? A atividade física a gente faz em outro ambiente. Então, 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 1 e 2, nos dizem assim, então, nos diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Amém? Essa aqui, irmãos, é a saudação do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, que daqui a uns minutos nós vamos conversar e discorrer sobre quem é o seu público-alvo, em que época ele está escrevendo, de onde ele está escrevendo e algumas informações a mais. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês justamente para a apresentação, a saudação de Pedro em si. Ela não é uma simples saudação aos queridos irmãos, a graça de Deus e tudo mais. Ela já tem um teor teológico na própria saudação. E se vocês voltarem o olhar para o texto, vocês vão perceber que ele fala sobre a eleição segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, e aqui Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Só aqui, na saudação de Pedro, nós já encontramos a Trindade sendo apresentada aos leitores da epístola: o Pai, o Espírito e o Filho, nessa ordem. A igreja que recebe essa carta, essa epístola, como nós costumamos chamar, é uma igreja que está espalhada em algumas províncias romanas do primeiro século, que já são descritas aqui no próprio texto. Não precisamos ir a uma pesquisa externa, ainda que é sempre bom. Mas o próprio texto já nos traz as informações que eles estão espalhados no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Todas essas províncias romanas que são citadas aqui por Pedro, elas fazem parte do que hoje é a Turquia. Região também por onde o apóstolo Paulo muitas vezes passou. Não vou afirmar que ele passou em todas essas aqui, mas em algumas delas, assim de memória, eu já posso afirmar que sim. Ele esteve, inclusive plantou igrejas lá, pregou o evangelho, e as igrejas nasceram a partir da pregação do evangelho. A igreja que recebe, ou as igrejas, aqui no plural, mas a igreja porque a igreja é uma só, né? Mas as igrejas que recebem a correspondência de Pedro são irmãos em Cristo, e a igreja, ela é uma igreja tanto de judeus como também de gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus e que após o Pentecostes, logo em seguida, um tempo depois, eles começaram também a receber a palavra. Isso foi num primeiro momento até um susto aos apóstolos, porque eles não apenas se converteram ao cristianismo, a Cristo, né, melhor dizendo, mas também sobre eles veio o Espírito Santo, como aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. E isso foi gradativamente quebrando barreiras étnico-culturais na igreja.
Aconteceu com os samaritanos, no capítulo de número 8. Aconteceu com os prosélitos na casa de Cornélio, no capítulo de número 10. Eu estou falando de Atos dos Apóstolos, né? Não mencionei. Aconteceu também em Éfeso, no capítulo 19. Então eles foram vendo a igreja de Antioquia, que era uma igreja também multicultural, também presenciou judeus e gentios na igreja, inclusive na própria liderança da igreja. Se vocês pegarem ali o capítulo 13 de Atos, vocês vão perceber que os nomes dos principais obreiros da igreja, alguns deles inclusive eram nomes pagãos, de gentios, não eram nomes de judeus, o que nos leva a suspeitar, pelo menos, que eles estavam até mesmo envolvidos na liderança da igreja. E a igreja de Cristo, ela é para todos, não é para um grupo específico. Todos os convertidos, obviamente, os irmãos entenderam isso, né? Então esses irmãos que agora estão na atual Turquia, eles estavam até então morando em Roma. Os comentaristas, eles vão concordar que esses irmãos que se espalharam, e Pedro ele faz uma leitura daquela diáspora que acontece no período babilônico e na sequência persa, e os cativos de Judá são levados e espalhados para as regiões do norte, Babilônia, Pérsia, que fazem parte daquela região mesopotâmica. E então começa um fenômeno chamado migração ou diáspora. E agora, não estou dizendo isso concluindo apenas nesses 2 versos. Lendo a epístola toda, vocês vão perceber que Pedro ele faz uma leitura disso e dizendo que agora o crente em Jesus Cristo, a igreja, ela está vivendo também numa certa diáspora, espalhados pelo mundo todo. E aí ele usa uma expressão que a gente vai trabalhar mais à frente: forasteiros e peregrinos que sois, né? Como vocês são. Então ele já começa a dar a ideia de que nós não somos daqui, e bem sabemos, apóstolo Paulo também concorda com isso, dizendo que a nossa pátria é o céu, mas nós por enquanto estamos aqui, trabalhamos, estudamos, temos compromissos, deveres como cidadãos e tudo mais. Essa igreja ela foi expulsa da grande Roma por mandada de Nero, um imperador carrasco, que lá pelo ano 68 põe fogo na cidade e coloca a culpa nos cristãos. Essa epístola aqui ela é escrita talvez entre 60 e 64, talvez aí nesse período, início da década de 60. E pelo que a gente entende, Pedro ele está em Roma ao escrever essa carta. Então a igreja se espalhou, a igreja precisou fugir, e o apóstolo Pedro ficou. Ele já tinha feito isso uma outra vez, se vocês observarem, quando veio uma forte perseguição contra a igreja em Jerusalém, Lucas nos registra que todos se espalharam, exceto os apóstolos. Então Pedro já estava ficando acostumado com esse negócio de perseguição, de ver a igreja se espalhando, ele ter que ficar, cuidar, quem sabe, daquele, porque nem todo mundo nem todo mundo tinha saúde para sair correndo. E Pedro, naquele sentimento, né, o capitão é o último que abandona o barco, ele fica para cuidar dessas coisas. Ideia minha, tá? Vou colocar isso na minha conta. Mas mais uma vez Pedro está na cidade onde a igreja foi dispersa, onde sofre essa perseguição, e a gente conclui que Pedro está em Roma quando ele escreve, porque ele usa uma linguagem enigmática, que aqueles que estão na Babilônia mandam saudações. Ele usa essa linguagem que os crentes agora da diáspora, espalhados pelo mundo, principalmente nessas regiões aqui citadas, como disse, fazem parte da Turquia, eles entenderam aqui o gancho de Babilônia, exílio, diáspora, serem levados para fora da sua pátria. Um dos temas principais na epístola, existem alguns, um dos temas
principais são os sofrimentos na vida. E principalmente, um detalhe fala sobre sofrer injustamente. Porque na epístola ele vai dizer daqueles que sofreram porque eles mesmos criaram os problemas. E às vezes a gente se identifica com isso, porque a gente cria problemas para nós mesmos, nós criamos os problemas, e aí colocamos a culpa no inimigo, né? O diabo é sujo, e aquela coisa toda, e não que não seja, né? Não estou defendendo ele, mas muitas vezes são coisas que nós mesmos criamos, produzimos, nos envolvemos, e aí então é um sofrimento que não pode ser chamado de um sofrimento injusto. Mas Pedro está tratando especialmente daquele sofrimento, ou melhor, de um sofrimento justo, aquele sofrimento injusto, daquelas pessoas que não tinham culpa nenhuma, não fizeram mal algum e agora estão sendo perseguidas. Os salmistas, em alguns salmos, também levantam essa questão: ah, Senhor, até quando o injusto vai se dar bem e nós aqui sofrendo? Qual de nós nunca fez essa pergunta? Poxa, Senhor, eu tenho te servido há tanto tempo, né? Por que eu estou passando por isso agora? Tem gente que não dá a mínima para ti, tem gente que não está nem aí para a tua palavra, e parece que a vida dele é melhor do que a minha, que te sirvo, que tento, me esforço para seguir, né, dia a dia a tua palavra. Às vezes nós fazemos esses questionamentos, e no decorrer da epístola, que eu quero trabalhar com vocês nos próximos domingos, a gente vai entendendo um pouco mais sobre o teor, a teologia, o assunto ou os assuntos principais dessa epístola a uma igreja perseguida, uma igreja que sofre, uma igreja que corre o risco, irmãos, de enfraquecer na fé. Uma igreja que, se não estiver com o seu olhar nas promessas vindouras, e Pedro trabalha muito essa questão da esperança lá na frente, se ela não se firmar nas promessas vindouras e ficar olhando só para o agora, ela não permanece, ela não resiste. E isso também é uma mensagem para nós, porque se nós olharmos para a nossa vida hoje, eu não sei como que está de vocês, de repente alguém pode dizer assim: olha, se depender da minha vida hoje, não dá para continuar. Mas as promessas de Deus, elas vão além do hoje, né? Tem promessas de Deus para hoje? Tem. Mas as promessas de Deus, as promessas da Bíblia, elas vão além, né? Elas passam, elas ultrapassam essa vida e adentram a eternidade. E é por isso que nós continuamos firmados nessas promessas. E o nosso remetente, ele se apresenta então, primeira frase da epístola: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E nós vamos também refletir um pouco sobre quem é o escritor, quem é o Pedro. Nós já falamos um pouquinho a respeito da carta, ainda que superficialmente, quero aprofundar mais assim que tiver oportunidade. Falamos um pouquinho sobre a igreja, qual a condição da igreja que recebe essa carta. Mas ele em si é um líder nato, naturalmente Pedro é líder, e ele vai tomando a frente em muitas situações, em muitas decisões, para o bem e para o mal também. E às vezes eu me empolgo na minha leitura e digo: poxa, Pedro, mandou bem agora, hein? E aí tu vira a página e diz: poxa, Pedro, que é isso? Porque assim, ele é um símbolo de oscilação. Esse homem, assim como ele está querendo coisas grandiosas, vamos construir 3 tendas, aqui uma será de Elias, a outra vai ser de Moisés, a outra vai ser de Jesus. Assim como ele está cheio desse vigor espiritual, ele quer pegar uma espada e arrancar a orelha de todo mundo.
Então é uma pessoa que oscila, e não só no sentido de temperamento, mas espiritualmente também. E eu fiz algumas anotações aqui, e eu quero falar para vocês a respeito de situações em que a gente percebe essa oscilação em Pedro. Pedro é aquele que diz para Jesus: eu quero ir aí onde o Senhor está, então desce do barco, Pedro. E Pedro desce do barco, irmãos. Aí você lê, se o versículo terminasse aqui, nós diríamos: que homem de fé, teve coragem de descer do barco e colocar o pé sobre as águas, sem colete salva-vidas. Que homem de fé. E ele vai ao encontro de Jesus e dá alguns passos, mas na sequência o texto também nos diz que ele vê as ondas movidas pelo forte vento, e ele começa a se distrair, ele perde o foco da pessoa de Jesus, e vê aquilo à sua volta e começa a afundar. E se não é Jesus estender a mão e tirar Pedro, Pedro não teria ficado para contar a história. Então, ao mesmo tempo que ele tem fé para descer do barco, ele não tem fé para confiar que ele está andando sobre as águas com Jesus. Ele oscila na sua fé. Ele faz uma linda confissão. Jesus pergunta assim: o que andam dizendo por aí a meu respeito? Aí uns dizem assim: olha, estão dizendo que tu é o Elias, estão dizendo que tu é o João Batista, estão dizendo que tu é um dos profetas. Tá bom, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Essa aqui é a pergunta. Aí Pedro, ele de novo assume aquele papel de liderança, ele é o representante do grupo. Eu não sei se os colegas empurravam ele: vai Pedro, fala alguma coisa, ou se era ele que já dava um passo e respondia, né? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus: Pedro, essas palavras foi o Pai quem te revelou, né? E aí Jesus trabalha inclusive sobre essa confissão de Pedro. Aí depois nós vamos ver ali um desfecho sobre: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que não é um texto que eu quero falar hoje. Mas o fato é que ele confessou que Jesus era o Filho de Deus. E aí na sequência, Jesus está explicando para eles que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja entregue nas mãos dos gentios e crucificado. E Pedro: eu não vou deixar isso acontecer. Não, negativo, né? Não vai, tu não vai para a cruz. Vocês lembram o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Quer dizer, há uns instantes atrás, não sei quantos dias, né? Não posso afirmar isso. Foi o Espírito quem te revelou, foi meu Pai quem te revelou. Agora Jesus repreende o maligno que está ali, né, tentando usar Pedro para impedi-lo de ir à cruz, porque esse era o projeto. A gente já viu isso em alguns teatros, em algumas músicas, que o inferno se alegrou quando Jesus foi morto. Irmãos, o diabo tentou do início ao fim impedir Jesus de ir para a cruz. Ele não fez festa quando Jesus foi para a cruz. Ele tentou impedir, lá na tentação no deserto e em outros momentos, ele tentava sempre impedir, porque esse era o plano: morrer na cruz. A cruz não foi um acidente no percurso do ministério de Jesus, ele veio para isso. E ele fala com muita clareza que a vida dele, João 10, ninguém tira dele, mas ele dá, e ele tem poder de dar e de tomar de volta. Então era necessário que isso acontecesse. E Pedro de novo oscila, assim como ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não vou deixar que isso aconteça. Aí depois, aquele momento em que Jesus diz assim: olha, e ele cita um texto de Isaías, né? Matam o pastor e as ovelhas vão ficar todas dispersas. E aí Pedro diz assim: todo mundo aqui pode te abandonar, eu não te abandonarei. E o que acontece logo em seguida? Jesus vai à cruz, Jesus é preso,
E onde é que está Pedro? Foge, se esconde, nega. Seguia Jesus de longe. Quando Jesus precisou de um amigo para ajudar a carregar a cruz, Pedro não estava ali. Outro precisou fazer isso. Quando Jesus morre, Pedro nem sequer ele consegue oferecer um sepultamento digno ao seu amigo. 2 membros do Sinédrio fizeram isso. Onde é que está Pedro? E me parece que na ressurreição, quando o anjo, estou lembrando aqui se é o anjo, mas acredito que sim, fala com Maria, diz assim: olha, manda dizer aos discípulos e a Pedro. Me parece que ele já nem se considera mais um discípulo, só coisa da minha cabeça aqui, porque poderia dizer assim: manda dizer aos discípulos, pronto, manda dizer aos discípulos e a Pedro. Parece que ele já está, sabe, ele volta a pescar, ele não sabe mais o que vai fazer, né? Cadê aquele camarada cheio, né, de ímpeto, de atitude? Ele oscila de novo na sua fé. Finalzinho do Evangelho de João. (15) 21:15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E aí continua, mas aqui tá bom. Aí depois de ter falado isso, Jesus acrescentou: siga-me. Esse texto aqui, acompanhado do conhecimento histórico que nós temos, nós chegamos à ideia de que Pedro, ele morre crucificado. Dá para afirmar, dá para suspeitar com muita força, porque essa ideia de te estenderão a mão, né? Imagine alguém sendo crucificado. E aí João diz o seguinte, que Jesus falou isso para significar, para mostrar que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Agora deixa eu só consultar o outro versículo aqui, que eu acho... Não era. Enfim, vou deixar o outro de lado, a referência do outro. Mas voltando aqui, Pedro... ele disse a Jesus, olhando nos olhos de Jesus: todo mundo aqui pode te abandonar, eu jamais te abandonarei. E aí a gente conhece a história que ele negou Jesus 3 vezes. Agora, depois de ressurreto, depois de arrebanhar aqueles que estavam dispersos, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Tu me amas? Eu amo. Há uma questão aqui do grego, vocês já devem ter ouvido falar, que Jesus usa ali o verbo que vem de ágape, e Pedro responde filo, que tem a ver com amizade e não com um amor sacrificial. A última fala de Jesus também é filo, mas não é essa a questão que eu quero entrar, nem ficar tentando fazer aquilo que eu não sei. A questão aqui é que Jesus pergunta: tu me ama?
E ele diz: o Senhor sabe, tu me ama a ponto de dar a vida por mim? É como se Pedro respondesse assim: Senhor, eu gosto muito de ti, mas ele, em nenhum momento ele diz: eu te amo a ponto de dar a vida por ti. Aí a gente pensa assim: então Pedro não era convertido o suficiente, então Pedro realmente ainda não tinha entendido. Não, é justamente aqui que Jesus declara, deixa claro: Pedro entendeu, Pedro está pronto. Sabe por quê, irmãos? Porque o Pedro não é mais aquele homem que se compromete com algo que ele não pode cumprir. Pedro não é mais aquele homem que fala demais. Pedro não é aquele homem que cria excessivas expectativas sobre si próprio e que acha: deixa comigo que eu resolvo, me dá a espada aqui, eu resolvo esse negócio. Ele já não é mais esse, e ele tem medo, mas no bom sentido da palavra, de responder para Jesus algo que depois lá na frente ele não possa se comprometer, que ele não possa cumprir. Ele tem medo de se comprometer com algo, porque ele já passou por essa experiência. A dor que ele sente quando o galo canta e Jesus olha no olho dele, aquilo rasgou a alma dele. Ele não consegue fazer de novo, ele não consegue mais se comprometer com algo além das suas possibilidades. E é justamente nesse momento da nossa incapacidade, no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa limitação, que aí a gente pode entender que a força vem de Deus. Como que vocês me explicam que esse, e eu vou falar aqui, covarde, esse medroso, esse fujão, esse traidor, não no sentido de Judas, mas no sentido de ter negado o seu Salvador? O livro de Atos dos Apóstolos nos registra que ele foi chamado diante do Sinédrio e ameaçaram ele a João, e olha, nós vamos dar uma surra em vocês, nós vamos prender vocês, nós vamos matar vocês, se vocês voltarem a falar nesse nome. E o que Pedro diz? O mais importante é obedecer a Deus do que a homens. Em outras palavras, tô nem aí. Se quiser me matar, me mata. Se quiser me prender, me prenda. Se quiser me açoitar, que faça, mas eu não vou negar Jesus. Como que agora ele consegue? Porque agora ele tira o olhar para si próprio. Não sou mais eu, é Jesus em mim. Não sou mais eu que tenho poder, não sou mais eu que tenho capacidade, não sou mais eu que tenho talento, que posso fazer, como a gente costuma dizer, que faço e aconteço. Não é nada a ver comigo, não tem absolutamente nada a ver comigo, é Jesus na minha vida. Ele entendeu isso. Ele entendeu a explicação de Jesus em João 15: sem mim vocês não podem fazer nada. Agora começa a fazer sentido na vida de Pedro as palavras de Jesus, e agora ele pode sim se apresentar a essa igreja que está sofrendo, passando por lutas, perseguições, e que talvez com medo da morte, com medo da prisão, e ele com uma experiência de sofrimento também, de perseguições, mas a maior dor, a maior dor de Pedro não são os açoites que ele recebe do Sinédrio, e que o texto diz que eles voltaram ainda alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. A maior dor de Pedro não foi essa. A maior dor de Pedro foi aquele momento em que ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele, e Jesus não precisa falar nada. Uma vez nós estávamos conversando sobre isso, eu e os amigos, e vocês percebem que alguns dos discursos mais lindos de Jesus, mais impactantes, não são discursos longos, são discursos curtos. E para mim uma das principais pregações de Jesus é essa que ele faz a Pedro sem falar palavra alguma, só olha para ele. Aquilo foi uma pregação que invadiu o coração de Pedro. Imagina o olhar de Jesus sobre a tua vida. E essa foi a maior dor de Pedro, tanto que o texto diz que ele chorou amargamente, e ele não quer de novo passar por isso.
E agora ele deixa a inconstância de lado. Essa oscilação não só de temperamento, essa oscilação de vida cristã, de fé, de espiritualidade, esse negócio de um dia está super crente, outro dia já não acredita mais, ele deixa isso de lado para viver, para entrar numa jornada de fé com Jesus. Não mais olhando para si, não mais confiando em si mesmo, mas confiando em Jesus. E essas palavras que, de certa forma, são palavras introdutórias a respeito da primeira epístola de Pedro que eu compartilho com vocês hoje. Elas vêm ao encontro do nosso coração também nos questionando se nós não estamos na mesma condição, se nós não estamos também balançando de um lado ou de outro, para um lado ou para outro na nossa fé. Que tipo de fé é essa, que não tem constância, que não permanece? E o Senhor nos chama a permanecermos, a perseverarmos, a crescermos na nossa fé, a não sermos esse tipo de crente que tem épocas que ele se joga na oração, e ele quer orar na madrugada, ele quer orar de manhã cedo, põe o celular despertar e ele ora, e de repente essa fase da sua vida passa e ele nem sequer ora mais, ele não lê mais a Bíblia, ou então ele dá aquela engrenada, ele não falta um culto da igreja, e de repente ele some, não aparece mais em nenhuma reunião, nem mesmo na ceia, ele vem participar do cálice do Senhor com a igreja. A gente precisa permitir que o Senhor trabalhe isso no nosso coração, para que não sejamos esse Pedro, que andava para um lado e para o outro, oscilando nas suas emoções, na sua fé, e nos tornemos aquele segundo Pedro, porque teve um dia que Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, e eu gosto de pensar assim, Jesus não desistiu de Pedro, e é por isso também que nós temos que ter paciência com os nossos irmãos. Se Pedro tivesse que ser avaliado por uma ordem de pastores para ser ordenado, ele não passaria no crivo, a UMB não ordenaria Pedro, pelo histórico dele, mas Jesus, por sua misericórdia, ele escolhe Pedro, ele trabalha em Pedro, e ele usa Pedro, e a gente volta a dizer aquela frase: apesar de nós, e aí a gente precisa ser direcionado para esse segundo Pedro, comprometido com o Senhor, que assume uma postura de liderança na igreja, mas não com o ímpeto da época que ele andava com Jesus. Agora ele é um líder na igreja, mas um líder humilde, que, olha que interessante, eu até citei aqui, eu já estou terminando, irmãos, quando ele foi na casa de Cornélio, e ele entrou na casa de Cornélio, ele começou a pregar, irmãos, o Espírito Santo desceu sobre a vida das pessoas, e o Pedro não conseguiu impedir isso, e nem podia. E a igreja em Jerusalém, quando ficou sabendo que ele entrou na casa de um gentil, pediu que ele desse explicações. O que Pedro fez? Ele brigou, ele xingou, ele puxou a espada? Não, ele se reuniu com a igreja. Irmãos, vocês sabem que eu sou judeu, mas olha o que aconteceu, eu entrei lá, eu mal comecei a falar, o Espírito Santo desceu. Olha que diferença de pessoa. Olha que diferença, ele não briga com ninguém, ele vai lá, e quando Paulo chama a atenção dele, porque ele não se torna perfeito, quando Paulo confronta face a face, ele se deixa corrigir pelo companheiro, ele não é mais aquele mesmo Pedro, e é para esse lado que nós precisamos ser direcionados. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, se puderem, e já peço que os nossos irmãos da música já passem aqui. E eu ainda estava indeciso sobre isso, comentei com a Rebeca antes ali, na escolha das músicas e tudo mais, mas eu não quero deixar de lado essa oportunidade. Eu não quero deixar de lado essa oportunidade de orar por tua vida, de orar por você e com você. Você está se sentindo meio Pedrão assim? Tem horas que vem com tudo e tem horas que não sai nada, tem horas que está animado, mas tem horas que o desânimo vem. De repente você precisa hoje
tomar essa decisão, eu tenho que parar de oscilar, eu preciso firmar um ritmo no caminho do Senhor. Quem sabe você que visita hoje, ainda não tomou a sua decisão por Cristo, e a minha palavra é: não perca seu tempo. Quanto antes você se render, quanto antes você se entregar a Jesus, melhor vai ser, né? O pregador em inglês, Charles Spurgeon, ele dizia que quando se convertiam na igreja, né, ele dizia: hoje se converteram 5 crentes e meio. E como assim 5 crentes e meio? Como é que a gente conta meio? O inteiro ele contava eram as crianças. Quando as crianças se convertiam era 1, e quando o adulto se convertia era só meio, porque agora uma vida já foi, só falta a metade, né? Então, quanto antes você se render e se entregar a Jesus, melhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, se você quer se entregar a Cristo, você pode passar aqui à frente. E se você quer receber uma oração para se sentir e sair daqui, não por causa minha, mas por causa da fé em Cristo, fortalecido no Senhor, para que você não oscile, não fique crente animado e desanimado, às vezes isso na mesma semana, né? Então esse convite é para você. Se você quiser se sentir à vontade de vir aqui à frente, eu quero ter o prazer de orar com você. Amém?